A gente acabou de ver que quando o nosso intuito é calcular os parâmetros A e B para aproximar os dados por uma reta, para ter uma expressão do tipo y chapéu, y aproximado é igual a x mais b, a gente pode fazer isso resolvendo o sistema normal, somatório de xi ao quadrado. Eu vou escrever esse primeiro aqui, i igual a 1 até n, só para a gente lembrar. Os outros são a mesma coisa, sempre o somatório de i igual a 1 até n. Daqui por diante eu não vou mais repetir. Somatório de xi, somatório de uns, A e B, e do lado de cá a gente tem o somatório de xi, yi, e o somatório de yi puro. Muito bem. Quando a gente vai passar por imagina que a gente quer passar por uma situação de um grau mais elevado. A gente está inicialmente tendo um conjunto de pontos e a primeira situação é a gente passando uma reta por todos eles. A gente podia tentar passar uma parábola por aqui. Para tentar um ajuste mais próximo, a gente poderia estar procurando uma nova curva do tipo y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E nesse caso a gente vai ter 3 parâmetros para serem ajustados, ao invés dos 2, só do a e do b. A gente pode rededuzir o sistema normal para essa nova situação, usando o mesmíssimo procedimento que a gente fez no vídeo anterior, de calcular as derivadas parciais, igualar a zero, e manipular o sistema para chegar nisso aqui. A gente também pode perceber um certo padrão que tem nessas equações. A gente pode perceber que o termo b, que é o termo independente, em relação ao termo b, para passar o termo b para passar para o termo ax, aqui a gente só tem um parâmetro, e aqui a gente tem o parâmetro multiplicado por x. E o que acontece quando a gente compara a linha do parâmetro independente do b sozinho com a linha de cima, a linha que tem o ax, é que em cada um dos termos aparece um xi, em cada um dos somatórios aparece uma multiplicação por xi. Então a gente pode basear nessa intuição, mas claro, a gente deveria fazer a conta para provar que o resultado é isso mesmo, que no caso em que a gente tem um ajuste por uma parábola, a gente teria um sistema mais ou menos da seguinte forma. Eu vou começar de baixo para cima, lembrando que agora vai ser o nosso C, que é o responsável por ser o termo independente, e aí a gente vai pensar junto como é que seriam os outros, mas por enquanto é só uma comparação de padrões, não é uma matemática formal. A ideia é que isso aqui é o que a gente já tem, isso aqui é o somatório de uns, esse aqui é o somatório de xi, aqui a gente tinha um somatório de xi quadrado, somatório de xi sozinho, e aqui a gente tinha um somatório de xi, yi. Como é que a gente passaria para a linha de cima? A gente multiplicaria por xi de novo, então aqui ia aparecer um somatório de xi quadrado, yi, e aqui também o que está acontecendo em cada uma dessas linhas também é multiplicar por xi quadrado. Aqui, se eu passasse para a linha de cima, ia ser um xi quadrado multiplicado por xi de novo, então ia dar um xi ao cubo. E quando a gente compara também essa coluna com a coluna da esquerda dela, a gente também percebe o mesmo padrão. Para passar de uma coluna para outra, está multiplicando um xi em cada um dos elementos. Então daqui para cá seria um xi ao quadrado. Deste para esse seria um xi ao cubo. E pelas duas observações, o termo que está aqui em cima seria um xi elevado à quarta. De fato a solução é essa, a forma do sistema normal é essa, mas aqui a gente está fazendo de um jeito meio inventado. O que é verdade nas duas situações é que a nossa matriz A, a matriz do sistema normal, é uma matriz simétrica. Então esse elemento é igual a esse elemento, a matriz é igual a ela transposta. Se vocês transpuserem essa matriz, vocês vão ver que o resultado é exatamente igual a ela mesma. Bom, essa é uma observação meio empírica, mas como é que a gente formaliza um pouco mais? Como é que, se a gente tivesse uma outra curva ainda diferente, como é que é o padrão realmente matemático do que está acontecendo aqui? Eu vou introduzir uma notação que não é a única notação possível, e dependendo da fonte que vocês forem ver, vocês vão ver notações diferentes. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de x barra um
um vetor, que é um vetor de observações. Ele vai ser o meu x1, x2, até o xn. É um vetor que está agregando todas as observações no meu eixo x. E eu vou chamar de y originalmente, y barra também, da mesma forma, um vetor que vai estar concatenando todas as medidas na direção y, todas as variáveis dependentes. Então ele vai estar pegando esse y1, esse y2, esse y3 e assim por diante. E se a gente só olha para o x e para o y, a gente consegue reescrever esse primeiro sistema normal, o do caso 2×2, em função de alguns produtos escalares. Por exemplo, esse primeiro termo aqui, que é a soma do xi ao quadrado. Se eu fizer esse vetor x escalar com ele mesmo, vai ser x1 vezes x1, mais x2 vezes x2, mais x3 vezes x3, vai ser a soma do xi escalar xi. Desculpa, vai ser o x vetor x escalar vetor x é a soma de xi ao quadrado de 1 até n. Essa é a forma correta de dizer. Mesma coisa vale para o lado de cá. A soma de xi e yi é x1 vezes y1, x2 vezes y2, mais x3 vezes y3, e assim por diante. Isso é x vetor escalar y vetor. Então, esse primeiro sistema aqui, a gente pode escrever ele numa forma baseada em produtos escalares, como sendo alguma coisa do tipo x vetor escalar x vetor. E aqui, às vezes vocês vão ver essa notação como uma setinha de um vetor mesmo. Às vezes o pessoal vai colocar o vetor embaixo para não confundir com x médio da estatística ou algo assim. Mas aqui eu estou definindo desse jeito esses vetores. Essa barrinha está querendo dizer vetor. Beleza, esse aqui é o x vetor x. Os outros aqui são meio obscuros. A gente, por enquanto, não vai escrever o quanto é que eles valem. A e B. E esse aqui é o mais claro de todos. É o x vetor produto escalar y vetor. Ok. Para a gente conseguir escrever os outros termos que estão faltando, eu vou definir um que o pessoal muitas vezes coloca em negrito nos livros. Aqui a gente não vai conseguir colocar em negrito. Esse 1 é um vetor de uns. É o equivalente do ones do Scilab ou do MATLAB. É um vetor em que o número 1 aparece n vezes. Então isso aqui é um vetor de Rn, n vezes o número 1. Com a ajuda desse vetor de uns, esse somatório de xi, ele seria o produto escalar entre o x com esse vetor de uns. Porque aí seria x1 vezes 1, que é o próprio x1, mais x2 vezes 1, que é o próprio x2. Então x1 mais x2 mais x3 seria o somatório dos x's. Então esse carinha aqui seria o equivalente de escrever x escalar esse vetor de uns. O daqui de baixo é a mesma coisa, é o x escalar uns. Mas eu vou escrever ele na outra ordem, só para manter um certo padrão. Ficou meio feio aqui o meu 1. Escalar, acho que ficou pior ainda. Então, vetor de uns, escalar x. E esse último aqui, que é o somatório de uns, é o vetor de uns escalar ele mesmo. Um vetor de uns, escalar um vetor de uns. Do lado de cá, esse somatório de y é o escalar entre esses dois. Então, para manter o padrão, nessa primeira linha, se vocês percebem que é sempre o vetor x que está multiplicando alguém, na linha de baixo é sempre o vetor uns que está multiplicando alguém, e aí o segundo elemento ele tem a ver com a coluna, ou aqui com o termo independente. Então por isso que eu troquei a ordem daquele termo, para manter um certo padrão e enxergar mais fácil o que está acontecendo. Bom, esse foi o caso para passar do sistema do 2×2 para escrever ele em função de produtos escalares. Eu falei que a gente tem algumas notações possíveis
vocês vão ver também, às vezes, isso aparecendo dessa forma assim, como x e um x de novo. Aqui são sinais de menor e maior. Isso aqui também quer dizer o produto escalar entre x e o próprio x. É uma notação que o pessoal da física gosta mais, mas é bastante comum também em livros de matemática pura. Então não se surpreendam, se vocês estiverem vendo um sistema normal dessa forma, com produtos escalares, ou escrevendo dessa forma entre sinal de menor e sinal de maior, é a mesma coisa, são produtos escalares do mesmo jeito. Se a gente fosse usar essa mesma lógica de produtos escalares para escrever esse caso aqui da matriz de quando a gente está fazendo o ajuste de 3 parâmetros, a gente ia precisar de um vetor de x ao quadrado também. Então, além de um vetor desses que a gente tem aqui, a gente precisaria criar um vetor, eu vou chamar, a anotação aqui não tem como ficar muito boa, tá? Eu vou chamar ele de x2 vetor, querendo dizer que é um vetor em que a primeira componente é x1 ao quadrado, a segunda componente é x2 ao quadrado, e assim por diante, cada um dos nossos elementos ao quadrado. É aquela ideia do ponto elevado que o Scilab e o MATLAB fazem, seria a mesma coisa. Eu criaria um vetor de x ao quadrado, e eu conseguiria escrever cada um dos termos dessa forma. Então, o primeirão de todos seria esse vetor de x ao quadrado, escalar com o vetor de x ao quadrado. Depois, o do lado dele, a gente pode usar essa mesma lógica do que está aqui, então é o vetor de x ao quadrado, escalar com o vetor de x, e assim por diante, vocês conseguem facilmente completar essa matriz com o pedacinho que está aqui, né, e com essas considerações de simetria, dá para entender o que está acontecendo, mesmo que a gente não precise escrever todos os termos. E do lado de cá, o ABC seria alguma coisa do estilo esse mesmo vetor x quadrado escalar y, e aí vai manter o mesmo padrão, né? Aqui embaixo seria o x escalar y, e finalmente aqui embaixo o uns simplesmente escalar y. Então esse é o jeito... eu não provei isso aqui, tá? Eu só estou dizendo que é assim, vocês podem refazer as contas, é só enxergando padrões. Se a gente quisesse generalizar isso aqui um passo a mais ainda, se a gente estivesse pensando que a gente vai escrever uma função g de x, que é a curva ajustada. Então, essa nossa curva ajustada pode ser uma reta, como foi anteriormente. Inicialmente aqui era uma curva ajustada, era a nossa g de x era o ax mais b, depois a nossa curva ajustada pode ser ax quadrado mais bx mais c, mas em teoria poderia ser qualquer curva. E essa curva ajustada, ela vai ser escrita em função de algumas funções auxiliares. Por exemplo, eu vou escrever uma g de x igual a o parâmetro a multiplicado por uma certa função, não, eu chamei de g1 de x, mais o parâmetro b multiplicado por uma função g0 de x. Em teoria, g1 e g0 poderiam ser quaisquer funções. No caso particular que eu estou querendo aproximar por uma reta, que eu estou querendo que a minha g de x seja ax mais b, as minhas funções g1 e g0 são meio bobas, né? Porque essa g1 de x é a função que pega um número x e retorna o próprio número x, e a g0 de x é ainda mais boba, é a função que recebe um número x como entrada, e ela retorna o número 1, sempre retorna o número 1. Então, elas não são muito interessantes nesse caso. Mas o que é interessante é que a gente pode, com essa ideia de funções g1 e g0, a gente pode reescrever esse sistema normal de uma forma assim. Ele seria a função g1 aplicada a todo o vetor x, escalar a mesma função g1 aplicada a todo o vetor x. Isso aqui é o equivalente
do x vezes x que a gente tinha feito anteriormente, porque a minha G1 retorna o próprio x. Esse carinha que estava aqui, o x escalar 1, ele vai ser o produto escalar entre a minha G1 calculada em todos os x, escalar com a G0 calculada em todos os x. E aqui é útil a gente pensar nessas funções como se fosse uma função do Scilab. Quando você faz, por exemplo, o seno de um vetor no Scilab, ele calcula o seno da primeira componente, depois na segunda vai ser o seno da segunda componente. Ele aplica a função casinha por casinha. É basicamente isso que eu estou escrevendo aqui. Então, G1 do vetor x é um vetor em que a primeira casinha é g de x1, depois é g de x2, até a última g de xn. Nesse primeiro caso aqui, é o que a gente chama de overkill, é o famoso matar a mosca com a bazuca, porque é muito mais fácil você escrever uns do que você escrever g0 de x. Estou de acordo, mas a gente está fazendo isso para facilitar a generalização e para escrever nos casos que não são tão triviais. Então, a matriz A do sistema normal seria alguma coisa dessa forma, esses produtos escalares entre G0 e G1. Os parâmetros A e B na mesma ordem, então essa linha aqui que tem o produto G1, G1, é a linha que tem a ver com o A, essa linha que tem o produto G0, G0, é a linha que tem a ver com o B, porque essa foi a forma que eu parti da minha curva geral. E do lado de lá, do lado direito, quem são os produtos escalares? Era o produto escalar do x com o y e do uns com o y. Então o padrão que acontece é, em cada linha, o primeiro vetor é sempre o mesmo, então continua sendo G1 de x barra, mas o vetor independente sempre tem o y multiplicando aqui. Então esse aqui seria G1 de x barra, escalar com o vetor y. E na linha de baixo é sempre o G0 que começa multiplicando. Então o G0 do vetor x. Então um vetor que vai ser um vetor só de uns, no caso do ajuste da reta, é multiplicado por y. Essa é a forma de escrever um sistema normal do caso do nosso ajuste de retas. Se a gente estivesse pensando no ajuste da parábola, o que está acontecendo? A gente teria uma nova situação em que a nova g de x ela tem um a g2 de x mais b g1 de x mais c g0 de x. O G0 e o G1 continuam sendo a mesma coisa, né? Esse aqui continua valendo 1, esse aqui é o que seria o x, e essa G2 de x é a função que calcula o x ao quadrado. X ao quadrado, casinha por casinha. Então, aqui seguiria o mesmo padrão, né? No caso 2 por 2, eu teria G2 de x, escalar com G2 de x, que esse G2 de x nada mais é do que esse vetor x quadrado, casinha por casinha, que eu tinha feito anteriormente. Então eu estou reescrevendo a mesma coisa, só com outra notação, e aí segue o mesmo padrão, né? G2 aqui do x, escalar com G1 do x, G2 com G0, e os outros sucessivamente. Então aqui vai ser A, B e C. A primeira linha é a linha do A, porque é a linha que tem o G2 com o G2. O lado direito é o G2 com o Y. E aqui para baixo a gente vai diminuindo as ordens, né? Então aqui seria G1 e G0. E as colunas mantêm sempre o padrão. Então essa aqui é a coluna do G2, essa aqui é a coluna do G2, e é desse jeito que a nossa matriz vai sair simétrica, né? Que esse carinha é igual a esse carinha, esse aqui é igual a esse aqui, porque o produto escalar, x escalar y, y escalar x, é a mesma coisa, e tanto faz a ordem que a gente escreve. Essa aqui é a linha do G1, então G1 com G0, essa aqui é a linha do G1, então isso aqui escalar y, e a última linha é a linha do G0, G0
coluna do G1, linha do G0, coluna do G0, então esse aqui é o G0, G0, que é o nosso produto escalar de uns com uns, que continua aparecendo da mesma forma, e aqui é o G0 escalar y. Então essa aqui seria a forma completa do sistema normal, quando a gente está ajustando por uma parábola, é o mesmo que eu tinha escrito antes aqui, parcialmente, com essa notação de produtos escalares. O que é relevante? A gente perceber que nessa forma aqui a gente tem 3 vezes um termo x ao quadrado, o somatório de x ao quadrado, mas eles têm origens um pouquinho diferentes. Então esse primeiro aqui, esse aqui e esse último, todos eles vão dar x ao quadrado. Mas às vezes é porque é um x ao quadrado com uns com x ao quadrado, mas isso aqui é x com x, que também vai dar o mesmo x ao quadrado. Então esses 3 termos aqui da diagonal, que vão ter o mesmo valor numérico, mas é meio coincidência, tá? O que precisa realmente acontecer na matriz do sistema normal é que ela seja simétrica, então que o 1, 3 seja igual ao 3, 1, é o que a gente realmente precisa.